Olha, eu acho que o telespectador e o ouvinte precisam entender a seguinte mensagem: existem duas narrativas conflitantes, duas retóricas em confronto no nosso país hoje. Uma diz que as urnas eletrônicas, sim, são confiáveis, que estão em utilização há mais de 25 anos, que garantiram nossa democracia até agora, alternância de poder, que fraudes nunca foram verificadas, embora investigações da Polícia Federal já tenham sido instaladas, e as urnas eletrônicas são respaldadas por toda a classe política e pela maioria dos especialistas em direito eleitoral e em cibersegurança. A outra narrativa, endossada pelo presidente da República e sua militância, seus apoiadores, aponta fraudes nas urnas eletrônicas, mentiras nunca provadas, que Jair Bolsonaro teria sido eleito em 2018 no primeiro turno e não no segundo, embora ele nunca tenha apresentado provas para tal, e flerta sempre com teorias conspiratórias, ataca incessantemente o sistema eleitoral num roteiro que nem merece o Oscar de melhor roteiro original, porque na verdade é um roteiro tupiniquim, mambembe, copiado dos Estados Unidos. Aquele mesmo bufão que governava os norte-americanos percorreu exatamente esse mesmo caminho ao apontar fraudes no sistema eleitoral que nunca foram provadas. O que aconteceu nos Estados Unidos? Donald Trump entrou com dezenas de ações no judiciário em vários estados, disseminadas por diferentes juízes, e mesmo assim nenhumzinho sequer deu ganho de causa para o republicano. O chefe de cibersegurança do próprio, apontado, indicado pelo próprio Donald Trump, disse que as eleições americanas foram limpas, foi reconhecido por toda a classe política e acabou derivando, concluindo, resultando naquele ataque infame ao Capitólio, que é o Congresso americano, maior ataque à democracia norte-americana de que se tem notícia. 5 pessoas morreram, inclusive policiais. No entanto, Donald Trump vem repetindo essa mesma ladainha até hoje. E o pior é que muitos republicanos acreditam que ele, de fato, tenha sido vitorioso na eleição americana. Foi um ataque à democracia que podia ter prosperado, ainda bem não prosperou, inclusive porque não contou com o aval das Forças Armadas nos Estados Unidos. Eu espero que aqui no Brasil não chegue a tanto, mas o que Jair Bolsonaro tem feito, dia sim, outro também, é insuflar uma insurreição civil, dizendo que as pessoas têm que pegar em armas para defender a soberania do país e para defender a democracia. Veja bem o absurdo dessa afirmação, defender a democracia, só que uma democracia que só vale se ele for o campeão nas urnas. Se ele for derrotado, como pressupõe a própria palavra democracia, alternância de poder, um é vitorioso e outro tem que reconhecer a derrota, então as pessoas têm que começar uma guerra civil, têm que começar uma insurreição civil, uma violência, para não aceitar um resultado que não seja Jair Bolsonaro vencedor. Agora, dessas duas narrativas, quem vocês acham que tem razão? Bom, com certeza não é essa narrativa que você colocou aqui, porque essa narrativa não condiz com a realidade. O presidente foi eleito, né, primeiro turno ou segundo, não importa, o presidente foi eleito democraticamente, sem apoio de grandes grupos econômicos, sem apoio de partidos políticos relevantes, inclusive vencendo aquele problema da facada, aquele atentado que ele sofreu, e representou, portanto, a vontade democrática brasileira. Desde o primeiro dia de mandato do Jair Bolsonaro, 1º de janeiro de 2019, ele vem sendo reiteradamente atacado por aqueles que não aceitam até hoje, esses sim, não aceitam até hoje o resultado do pleito de 2018. E como é que atacam? Atacam através de interferências do poder judiciário sobre o poder executivo, interferências do poder judiciário sobre o legislativo, medidas no poder legislativo que visaram travar várias iniciativas do governo, reformas que não foram adiante, enfim, uma série de ações que incluem setores da mídia, incluem setores da academia, enfim. Há um inúmero grupo de pessoas que não aceitam e jogam no famoso tapetão contra os resultados da eleição de 2018 até hoje. Portanto, dizer que o Bolsonaro é aquele que vem desde não sei quando incitando a população, não é verdade. Quem vem tentando anular o resultado das eleições legitimamente ocorridas em 2018 é a oposição ao Bolsonaro, de tudo quanto é jeito, das maneiras mais disfarçadas, mais escamoteadas. Isso vem acontecendo desde o início do governo e não parou até agora. O que o presidente falou, e ele vem dizendo isso desde o início, é que o sistema eleitoral poderia ter sido aprimorado para tirar dúvidas. E essas dúvidas são razoáveis. Por que elas são razoáveis? Porque nenhum outro país relevante da democracia mundial utiliza um sistema como o nosso impossível de ser auditado. Foi isso que foi a discussão. E essa discussão, inclusive no passado, antes mesmo do próprio presidente Bolsonaro ser eleito, essa discussão estava caminhando para a aprovação do comprovante impresso do voto eletrônico. Ou seja, manter-se-ia
o voto eletrônico igualzinho, mas sairia um comprovante. Vendo que esta matéria poderia ser aprovada no Congresso, o então presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, diligenciou no Legislativo, foi ao Legislativo convencer deputados e senadores a não aprovar essa medida, ou seja, uma interferência indevida sobre o processo legislativo. Um poder não deve fazer isso sobre o processo legislativo do outro. Cabe ao legislador, de acordo com a nossa regra constitucional, formular as regras. Então, se há, sim, uma força muito grande para interferir nas decisões que são tomadas, ela vem de fora. O que o Bolsonaro tem dito é que, em havendo dúvidas, elas têm que ser sanadas antes do pleito. Foi feito o convite às Forças Armadas para participar desse processo de verificação das etapas eleitorais, achando, provavelmente, que as Forças Armadas iam simplesmente dar um aval livre, dizer, não, está tudo ótimo, está tudo ok. Não se esperava, quero crer, que as Forças Armadas montassem uma equipe de técnicos preparados para fazer análises e críticas sobre o processo. Foram feitas essas análises não satisfizeram quem convidou e disse, não, as Forças Armadas estão fazendo o trabalho encomendado. Ora, isso não é verdade. Se você convida uma instituição e essa instituição vai lá, se dedica e fornece informações, no mínimo essas informações têm que ser levadas a sério. E não quando você recebe uma informação dessa e diz, tá vendo, olha, não serve. Eu queria que você participasse, mas já que você não disse o que eu queria, a sua participação não serve. Foi exatamente isso que aconteceu. Aí vieram as críticas técnicas, cada uma delas fundamentadas, e foram todas rechaçadas. Foram rechaçadas de forma infundada, né? Infundada no sentido de que não se deu uma explicação pública sobre tudo isso. O que acontece, no final das contas, não é incitar, isso é uma narrativa mentirosa, incitar a sociedade a ir contra o processo eleitoral. De jeito nenhum, é simplesmente deixar claro que o processo eleitoral não poderia estar sendo objeto de posições parciais como nós temos visto. As colocações que vêm sendo destacadas na imprensa não são colocações apenas em relação ao processo eleitoral. São colocações que foram feitas lá em Boston, na Brasil Conference, sobre como tirar o Bolsonaro do poder. São declarações que são feitas sempre dizendo que há uma intentona antidemocrática no Brasil, quando, na verdade, quem está dizendo que vai diminuir as garantias democráticas é o candidato de oposição, é o Lula, que vem dizendo que vai regular a mídia, que vai controlar as redes sociais, que vai diminuir o padrão da classe média, que vai aprovar o aborto no Brasil. Enfim, tudo que ele quer fazer, essas são as medidas autoritárias. E vem sendo essas medidas autoritárias absolutamente ignoradas por esse grupo de pessoas que ataca o Bolsonaro sempre com um ar de imparcialidade, mas de imparcialidade nenhuma, zero. Não tem nenhuma imparcialidade nessas questões todas. E a sociedade está vendo isso. É um ato atrás do outro. Essas posições todas que foram aqui colocadas por você, Amanda, elas não corroboram a verdade. E eu te digo por quê. Porque nenhum grupo bolsonarista, nenhum grupo, independentemente de haver inquérito de fake news ou discussões sobre eventuais aspectos antidemocráticos das declarações do Daniel Silveira ou daquele menino Alan dos Santos, são declarações, e justamente aqueles que defendem o processo democrático não olham declarações que o outro lado faz. Ou você se esqueceu que as pessoas outro dia usaram a cabeça do Bolsonaro como bola de futebol, chutando a cabeça do presidente, puseram fogo no boneco do Bolsonaro, outro deputado dizendo que o Bolsonaro, um jornalista dizendo que o Bolsonaro tinha que morrer. Ou seja, as declarações do outro lado têm sido absolutamente ignoradas, e as do lado de cá supervalorizadas como se fosse uma grande mostra de antidemocracia. Não é isso que está acontecendo no Brasil. De jeito nenhum. O que tem que acontecer, e isso é o desejável, é que o processo democrático e as eleições ocorram com transparência, sim, isso é um ponto importante, com técnica e com confiança. A confiança, ela para ser estabelecida, ela tem que ser debatida. Você não pode velar o debate, não pode proibir o debate. E o que o lado de lá está tentando fazer é colocar as discussões eleitorais no Brasil como um dogma. Dogma esse que não pode ser debatido. Isso não é compatível com o processo democrático.
Salles, eu só quero fazer duas colocações. A primeira, por essa sua linha de raciocínio de que o presidente Bolsonaro tem sido incessantemente atacado por todos os lados desde que ele assumiu o mandato, eu fico imaginando em que caixinha a gente coloca o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que o PT diz que foi golpe, e também depois a Lava Jato. Porque por essa sua linha de raciocínio de ataques vindo de outros poderes e de outras instâncias ao presidente da República, então nesse caso a gente pode assumir e deduzir que o PT foi muito mais atacado pelo presidente Bolsonaro, porque de fato ele foi defenestrado do poder. Primeiro pelo impeachment da Dilma Rousseff e depois da Lava Jato. Bom, roubou. O PT não foi defenestrado por uma questão política. Eles roubaram. Ataca incessantemente a democracia. Eu só estou usando o mesmo peso e mesmo peso e medida da sua argumentação. Agora, a segunda colocação que eu vou fazer é a seguinte: o presidente Bolsonaro é candidato à eleição esse ano e também são vários candidatos a outros cargos, inclusive você é deputado federal. Eu quero saber se você vai questionar as urnas eletrônicas no caso de você ser eleito e o presidente Bolsonaro não ser reeleito, porque são as mesmas urnas, é o mesmo sistema eleitoral que elege todo mundo para todos os cargos. Então, se a sua eleição acontecer, o que de fato, convenhamos, é bastante provável, porque você é muito popular entre os bolsonaristas, e o presidente Bolsonaro não se reeleger, como é que fica a coisa? A gente questiona o sistema eleitoral mesmo assim? Não, mas acho que a discussão não é quem vai se eleger ou não. A discussão é, nós estamos prontos para fazer uma eleição com a urna eletrônica? Não, é se a gente tem confiança ou não nesse sistema. Não, e é o mesmo sistema para todo mundo. É o mesmo sistema para todos. São as urnas, valem para todos. Mas veja só, a discussão no Brasil hoje é o sistema eleitoral com as urnas eletrônicas, ele traz segurança e tranquilidade para a sociedade? Ele poderia ter sido aprimorado e não foi por quê? Qual é a lógica que está por trás dessa decisão fomentada? É verdade que ela foi votada no Congresso, você tem razão, mas ela foi fomentada, induzida por membros do Tribunal Eleitoral. Quer dizer, que interesse tem em fazer a defesa? Começa da absoluta impropriedade de um magistrado fazer a defesa de uma posição. Né? Isso é absolutamente impróprio. Em segundo lugar, qual é a lógica de você fazer a defesa de uma postura que só poderia trazer mais segurança à urna? Nunca se colocou em causa voltar ao voto em papel. Isso é uma mentira que está sendo repetida. A discussão que tinha lá atrás e que poderia ter sido implementada era colocar um comprovante na urna eletrônica, em paralelo ao voto eletrônico. A urna continuaria. A diferença é que ela teria uma impressora do lado para ter o cômputo do voto impresso e poder auditar. Você se lembra, em 2014, quando o PSDB quis fazer a auditagem dos votos na eleição entre Dilma e Aécio Neves, e um mês depois, ou 20 dias depois, desistiu e declarou que era impossível fazer essa recontagem. Isso não quer dizer que tenha tido fraude, quer dizer que não foi possível verificar os dados da eleição. E é um princípio fundamental você ter a possibilidade de auditar os votos. Essa é a discussão. Por quê? A pergunta que remanesce é por que tanta resistência? Por que tanta resistência em ter um comprovante impresso? Essa é a discussão. Agora, daí a dizer que todo mundo está dizendo que a urna é fraudada? Porque a discussão foi desvirtuada, Salles. A discussão foi desvirtuada. Se ela tivesse sido feita de uma forma racional, lógica, sensata, provavelmente o voto impresso poderia até ter passado no Congresso. Quando o ministro Luiz Roberto Barroso vai ao Congresso, isso não tem nada de impróprio, inapropriado, muito pelo contrário. Fazia parte de audiências públicas, de uma comissão especial. Todas as partes interessadas no sistema eleitoral foram convidadas e puderam falar abertamente e publicamente aos deputados. Foi só isso que o Luiz Roberto Barroso fez, aliás, como acontece numa democracia, as coisas são feitas de forma pública e transparente. Se o voto impresso não passou no Congresso, na Câmara dos Deputados, é preciso respeitar o resultado dessa votação, da mesma forma que é preciso respeitar o vencedor nas urnas eletrônicas no processo eleitoral brasileiro, que já foi amplamente testado nesses últimos 25 anos, sem qualquer indício ou sinal ou comprovação de fraude e que permitiu alternância de poder, elegeu candidatos do PT, do PSDB e elegeu o presidente Bolsonaro e uma bancada de, mais de 50 deputados do extinto PSL. Então, se essas urnas eletrônicas foram fraudadas, será que essa eleição de 2018 foi fraudada também? Cabe perguntar, porque o presidente Bolsonaro disse que ele foi eleito no primeiro turno. O outro candidato poderia dizer legitimamente, então o presidente Bolsonaro não foi eleito, eu que ganhei, o petista Haddad é que ganhou a eleição. Então, quer dizer, beira o absurdo, o vitorioso nas urnas questiona o sistema que o elegeu não só para a presidência da República, mas antes disso 7 vezes como deputado federal. É um absurdo, né?